Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, já estamos na casa de Deus para o nosso primeiro culto desse domingo. E é claro que chegamos mais cedo, né? O primeiro culto, mas já desde 8 horas estamos aqui, participando da nossa escola dominical. E hoje foi muito especial, meus irmãos, muitos alunos, mas também porque hoje nós encerramos 2 turmas aqui na nossa escola dominical, e é sempre uma alegria celebrar esse momento, porque Deus nos deu muitos irmãos para participar conosco dessas 2 turmas. Tivemos hoje o encerramento da turma Nossa Igreja, e eu fico muito feliz, assim, a sala estava lotada, né, meu Lael Júnior? Que alegria, tantos irmãos. Daqui a alguns cultos, quando o nosso pastor marcar, teremos um culto de recepção desses novos membros, porque quando os irmãos terminam o curso Nossa Igreja, já são encaminhados para receber seu cartão de membro, e nós teremos aqui uma pequena cerimônia para receber todos esses irmãos, muito em breve, num dos nossos cultos de domingo. Foi também o encerramento do nosso curso do discipulado. Que maravilha, nós já estamos lançando nos próximos cultos novas inscrições para recomeçarmos novas turmas, tanto do discipulado como Nossa Igreja. Mas nesse começo do culto já fica a gratidão ao Senhor por esse momento especial na igreja, na vida de todos esses irmãos. Eu peço que a igreja de Jesus, por favor, fiquem de pé, meus irmãos. Nós iremos começar o nosso culto e, como sempre fazemos, iremos ler a palavra de Deus, a leitura oficial do culto, que está baseado no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos ler do versículo 32 até o versículo 42, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abreviar mais, pulem 2 versículos, vamos começar do versículo 34, tá? João capítulo 4, versículo 34, até o versículo 42, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos que não têm Bíblia podem acompanhar no nosso telão, e vamos juntos ler a palavra de Deus. Eu leio nessa manhã a Bíblia que trago comigo, a Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A igreja já glorifica a Deus, porque isto é maravilhoso. Glória a Jesus por esta leitura. Meus irmãos, nós vamos orar agora, e antes de orar com os irmãos, abrindo este culto, eu quero já justificar a ausência do nosso pastor Antônio José, pastor presidente da igreja. Ele sempre está conosco nos cultos, mas ele tinha um outro compromisso agora pela manhã, em razão disso não
pode estar conosco, estará no culto logo mais à noite. Oremos pelo nosso pastor, por toda a sua família. Quantos aqui precisam de oração, meus irmãos? Também preciso, vamos juntos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Nós estamos na Tua casa, Senhor. E como somos bem-aventurados por estar na Tua casa, Deus. A Tua palavra diz que feliz é o homem que está na Tua casa, que encontra abrigo na Tua casa. E como tem sido bom, Senhor, já esse domingo de manhã, o ensino da Tua palavra. E agora temos um culto de louvor, de adoração ao Teu nome. Senhor, notícias do campo missionário. Eu quero Te agradecer por essa multidão de irmãos e irmãs que já chegaram aqui. São Teus servos, Pai. E vem com o coração aberto para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa tocar-nos, Deus, com graça. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa receber nossa adoração. Tudo que é feito aqui, Senhor, é para Ti. Tudo que acontece aqui é para a Tua glória, Deus. Por isso nós entregamos este culto com muita alegria, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e é digno de toda glória e de todo louvor para sempre. Deus, eu oro agora também, Senhor, por cada servo Teu que levantou as mãos, Senhor, e numa atitude de confiança em Ti, Deus, pede oração por si e pelas suas famílias, que o Senhor os contemple agora, Deus, com as suas necessidades. Se é uma enfermidade, Tu pode agora, Deus, no começo desse culto, curar, Senhor. Tu pode trazer alegria para quem entrou por estas portas, trazendo talvez no coração tristeza, amargura. Que nesta manhã, Senhor, Tu te faças presente, Deus, e olhe para cada um de nós e nossas necessidades. Nós estamos diante de Ti e Te agradecemos por esse grande privilégio, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e a igreja diga amém. Adoremos a Jesus com muita alegria, meus irmãos, nesta hora. Glórias a Deus, nós cumprimentamos a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor essa manhã, para louvarmos ao seu nome. Nós já convidamos a toda a igreja a com muita alegria cantar ao nosso Deus. Iniciaremos essa manhã cantando o hino da harpa de número 116, Livre Estou. Cantemos ao Senhor. Cantemos. Eu andava pela senda de ouro, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Cante. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre sou, livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre estou.
livres, cantem com alegria, dizendo: livre estou. Cante, igreja. Pela fé, livre estou. Mais uma vez, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Quantos podem reconhecer que são livres em Jesus? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando, meus irmãos. Hino de número 198, Jesus, o bom amigo. Cante. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Aleluia! Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele não desampara, não desampara nunca, nem abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo, ele protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Glória a Deus! Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Toda a igreja cante, Consolador amado. Consolador amado, meu protetor do mal, dos vales é o lírio,
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glórias ao nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. Nós convidamos a toda a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Uma canção bem conhecida de toda a igreja. Louvemos ao nome do nosso Senhor Jesus. Cantemos, bem-aventurado é o que está, bem-aventurado é o que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Diga que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Jesus. Bem-aventurado é o que está, bem-aventurado é o que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Só essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ao nosso bendito e eterno Deus, cantemos todos.
santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Aleluia. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã, nesse culto matinal, onde já tem sido, podemos dizer, a preferência da maioria dos irmãos. E louvamos a Deus pela vida de cada um dos que estão aqui. Queremos, nessa oportunidade, fazer menção daqueles que nos dão prazer de estar conosco, de outra igreja, de outra comunidade, que está nos visitando, queira assim levantar a mão. Glória a Deus. Todos são de casa. Amém. Muito bem. Se você está aqui e não levantou a mão, também é bem-vindo. E a igreja tem o prazer de recebê-los aqui. Meus amados, nós queremos também fazer menção da nossa programação da semana, que se inicia hoje. E amanhã, segunda-feira, teremos a consagração às 8 horas, de 8 às 10, ao cargo do Ministério Feminino, e 17 horas, a nossa sala virtual de oração. Os irmãos podem acessar o link nas redes sociais, no site da igreja, e participar desse momento. Terça-feira, nosso culto de doutrina, culto de ensino da Palavra de Deus, que tem sido uma bênção, com mensagens maravilhosas aos nossos corações. Quinta-feira, círculo de oração a partir de 14 horas. Também um momento de muita participação, muitos irmãos, e Deus tem abençoado. Perdão. Nós temos testemunhado muitos milagres, muitas bênçãos da parte do Senhor. Na sexta-feira, sala virtual de oração, às 17 horas, e às 17 horas também, o Fórum de Casais. Dia 26 de abril, ali tem 19 horas, mas tem que chegar um pouquinho mais cedo, né? Tem que apresentar as credenciais, receber o material. Então, 19 horas é o horário de começar. E sexta-feira também, sábado também, continua o Fórum de Casais, às 19 horas. No domingo, a nossa tradicional é BD, às 8, culto matinal, 10 horas, e à noite, às 18 horas, nosso culto de celebração. Você está convidado a participar conosco de todos esses eventos. Queremos também, nessa oportunidade, convidar os oficiais da igreja para recolher dízimos e ofertas que trouxemos para o sustento da obra do Senhor. Nós teremos hoje duas ofertas, a oferta normal do culto, essa agora, e uma oferta missionária logo após as informações de missões. E nessa oferta primeira hoje, nós temos um caráter especial. O nosso pastor destinou essa oferta a uma família extremamente necessitada, e como normalmente não é feito isso, mas como temos duas ofertas hoje, o pastor dedicou essa oferta a essa família, e pede a colaboração dos amor, uma oferta de amor, para que possamos ajudar essa família extremamente necessitada. Amém? Oremos ao Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, nessa manhã maravilhosa,
para celebrarmos a Ti, para participarmos deste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nesse momento, meu Deus, a Tua igreja vai contribuir com dízimos e ofertas. E nesse momento, Senhor, para abençoar esta família extremamente necessitada, meu Deus, mas a Tua igreja é uma igreja que tem colaborado, que tem participado, que tem sido amorosa nesse momento. Pai Santo e amado, abençoa cada um daqueles que participam, que contribuem, que dá o seu dízimo, Senhor, que sabe a importância desse momento. Te pedimos também por aqueles que estão desempregados, mal empregados, estão passando por lutas, Pai, que Tu possa abrir portas, que Tu possa dar prosperidade ao Teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar Jesus voltará. Cantemos até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Que Ele venha.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão bem, estão felizes na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse mês nós estamos fazendo menção da América, principalmente da América do Sul. É o nosso propósito, no começo desse ano, demonstrar para a igreja um fato que todos já conhecem. Nós temos missionários em todos os continentes deste mundo, América do Sul, nós destacamos aqui alguns aspectos. São 12 países e a Guiana Francesa. Nós temos também os 3 países mais evangelizados, são o Brasil, o Chile e a Guiana. E os menos evangelizados são o Uruguai, Paraguai e a Guiana Francesa. E eu faço menção do Uruguai, que é um dos países mais difíceis de se pregar o evangelho. Bolívia é o país mais pobre. O evangelho na América do Sul tem aspectos muito positivos. A maior parte da população é cristã em todos os países, com exceção do Uruguai e Suriname. O catolicismo é o maior grupo religioso e é seguido pelo protestantismo. Todos os países gozam de liberdade religiosa e há uma clara separação entre igreja e Estado, o que é muito bom. Mas nós temos um fenômeno que eu destaquei, o cristianismo cultural, ou seja, o cristão não praticante. Ele é católico, mas ele não pratica o catolicismo. Ele é evangélico, mas não vive o evangelho. É uma espécie de cultura cristã e não uma vida cristã. Então, esse saldo não é tão positivo quanto parece. Um olhar sobre o Brasil, nós temos aqui na nossa nação alguns povos ainda não alcançados, que estão entre nós, como, por exemplo, os ribeirinhos na Amazônia, os quilombolas. Nós temos também os ciganos, sertanejos, refugiados e imigrantes. Nós temos os surdos também. Nós temos os povos indígenas da Amazônia, principalmente, onde há muitas aldeias, muitas tribos que não têm contato com a civilização, E nós temos aqui os nossos missionários. A missionária Janice Gomes está entre os Negarotês, lá no Mato Grosso. A missionária Eunice está na Bolívia. Nós temos o Frutuoso e a Afonsina, que estão na Argentina. E nós temos um parceiro missionário, o Marcelo Hernandes e família, que estão ali no Uruguai. O foco, meus irmãos, desse informativo foi muito sobre a nossa nação, porque é a nossa casa, é onde nós estamos, E eu pedi à missionária Janice, na verdade, quando ela esteve aqui entre nós, ela gravou 2 vídeos, e um deles falando da sua entrada entre os negarotês, como aconteceu, e nós vamos ver esse vídeo agora, em nome de Jesus. É muito bonito a história, embora ela tenha resumido bastante. Pode passar. A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Antônio José, eu sou a missionária Janice, eu trabalho com tribos indígenas na região do Mato Grosso, e naquela região ali existem muitos povos nambiquaras, e o subgrupo que eu estou é os Negarotê. Para essa região eu tive um convite de Deus, um líder daquele lugar me encontrou nessa cidade pequena em Comodoro e me convidou a estar no meio deles para levar o livro sagrado. Eles nunca antes tinham ouvido falar do livro e nunca tinha entrado cristão nessa região. Então foi um convite de Deus e eu cheguei naquele lugar e ali começou uma história com o povo Negarotê. E eu quero contar com as orações da igreja para que o livro sagrado seja alcançado por muitos povos daquela região ali do Vale do Guaporé, onde eu estou. Estou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito naquele lugar. Esse é um ano desafiador, onde nós temos um projeto de educação e também com a Bíblia, tradução bíblica naquele lugar. E Deus tem realizado algo tremendo no meio daquele povo, salvando alguns deles que já estão conhecendo um pouco sobre a pessoa de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo aqui em Fortaleza, pelo pastor e por todos os irmãos. Eu quero contar com a oração da igreja pelo povo Negarotê, a salvação deste povo. Que Deus abençoe ricamente
a todos os irmãos por todo o apoio, todo o carinho, a amizade, a família. Que Deus esteja convosco, abençoando as vossas vidas neste ano de 2024. Muito obrigada. Glória a Deus. Meus irmãos, eu conto uma bênção para os irmãos. Vocês viram que ela ensina, e é muito simples, é debaixo de árvores, né? E faz um tempo que ela estava querendo construir um local para a educação dos indígenas, né? E todo ano a gente mandava os projetos para a Secretaria Nacional de Missões, e esse ano foi aprovado o projeto dela, e ela recebeu R$5.000 que vai ajudar na construção desse espaço para que eles possam ter uma condição mais favorável para aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma bênção, que Deus continue abençoando a nossa missionária. Eu sempre digo que eu admiro duas coisas nela. Ela é simples e ela é uma mulher de muita fé. Bendito é o nome de Jesus. Quero também fazer menção do nosso carnê missionário, a partir de R$10 mensais, os irmãos podem estar contribuindo para com a obra missionária. Nós temos também o cofrinho missionário, que você leva para a sua casa, 30 dias depois, você devolve e leva outro, se assim você desejar. Meus irmãos, nós vamos agora tirar a oferta missionária. Quero chamar os oficiais da igreja para que possamos estar recolhendo essa oferta, e quero pedir aos irmãos que sejam generosos. Esta é uma semente que prospera. Bendito é o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus para que o Senhor abençoe, estenda as suas mãos e dê vitória. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Eu quero te apresentar a América do Sul, Senhor, com tantos desafios. Quero te apresentar o Uruguai com tanta dificuldade. Abre a porta da palavra, salva, liberta. Tem misericórdia daquela nação. Eu te apresento, meu Deus, os nossos missionários. Senhor, estende as suas mãos, abençoa a Eunice, abençoa o Frutuoso e a Afonsina. Toma nas tuas mãos o Hernandes e sua família, a missionária Janice, meu Deus, que eles possam frutificar. Abençoa o trabalho das suas mãos, faz prosperar, dá vitória, repreende todo o poder das trevas, desfaz todo o mal, que a tua igreja floresça para a glória do teu nome. Converte, meu Deus, os cristãos não praticantes da tua palavra, Senhor, que eles possam entender, ter uma consciência clara, entregar de fato suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Agora eu quero te apresentar os mantenedores da obra missionária, os contribuintes do carnê, do cofrinho, aqueles que estarão ofertando nesse momento, Pai. Meu Deus, recompensa a fé, a fidelidade, o amor, o desprendimento, a alma voluntária. Meu Deus, que os teus filhos prosperem. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, abençoa os nossos irmãos que sustentam a tua obra, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Você pode fazer isso essa manhã? Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que
Tu és o Senhor. Declare ao Senhor: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Cantemos: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Levantar as suas mãos em gratidão ao Senhor. Aleluia! Nós te bendizemos, Senhor. Todos cantemos: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Quantos podem confirmar isso adorando Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando o momento da ministração da palavra de Deus. E antes que eu tome a Bíblia para ler juntamente com os irmãos, eu tenho 2 rápidos avisos. E o primeiro diz respeito aos grupos de vida do nosso Ministério de Adolescentes da igreja. A liderança de adolescentes fez um pequeno encartezinho com as informações dos grupos de vida. E é muito importante a gente poder divulgar para os pais de adolescentes, para que vocês conheçam. Tem sido muito precioso, meus irmãos, o engajamento da juventude da igreja nos grupos de vida. Não só da juventude, mas de todos os ministérios. Provavelmente nós já tenhamos aí
talvez já perto de 1.000 grupos de vida espalhados por essa cidade. São todos os ministérios, só a juventude já deve ter muito mais de 500 grupos de vida em toda a cidade. Tem os ministérios de mulheres também, com muitos grupos de vida, e também os adolescentes da igreja. E nós queremos divulgar aos pais de adolescentes para que seus filhos participem. E você pode passar ali fora, no final do culto, e pegar esse pequeno encarte da liderança do Ministério de Adolescentes, conhecer o trabalho, conhecer as lideranças. É muito importante que você conheça os líderes dos seus filhos, acompanhe. Eu estive pregando no último culto de adolescente aqui, fiquei maravilhado, essa igreja estava praticamente lotada de adolescentes. Foi assim, um sábado à tarde muito especial, e eu agradeço a Deus pelo empenho dos pais, porque vi muitos pais aqui no culto de adolescentes do último sábado, e que vocês continuem assim, sabe, apoiando seus filhos, apoiando a liderança, para que a igreja de Jesus possa ajudá-los, servi-los nessa tarefa de abençoar e cuidar dos seus filhos. Essa tarefa é sua, educar filho é tarefa de pai, e a igreja ajuda, discipulando os pais para discipular os filhos. E esse trabalho é um trabalho de parceria, meus irmãos, é um trabalho de equipe mesmo, e nós queremos que vocês participem conosco. Eu quero também divulgar rapidamente sobre o nosso fórum de casais. O pastor Afonso já falou da programação da igreja, está já inserido aqui, sexta e sábado, e lembrar os casais já inscritos, o credenciamento que está às 17 horas, mas se você chegar um pouquinho mais cedo, já tem equipe lá, a partir das 16 horas, então tem todo aquele processo de credenciamento para dar a você, né, a entrada para os 2 dias, e aí no segundo dia já não precisa mais, porque você já traz a pulseirinha, você recebe o seu kit do participante, mas chegue um pouquinho mais cedo na sexta-feira, para que você faça o seu credenciamento, aí já participa da primeira noite, e no sábado, a gente antecipa um pouquinho esse horário aí, que estava na programação, das 19 para 18, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de tempo também, na segunda noite de ministração, e como é maravilhoso. Nós começamos, meus irmãos, essa divulgação já muito em cima, e a gente sabia que precisava correr muito, e a liderança do Ministério de Casal correu muito, tínhamos 700 ingressos, 700 vagas para casais, e nessas alturas faltam menos de 50 ingressos para esgotar. Então, assim, se você está aqui hoje de manhã, a minha palavra do seu irmão em Cristo, se você está aqui hoje de manhã e pretende ir para o fórum, se você não se inscrever, provavelmente à noite, nas congregações, esses 50 ingressos vão esgotar rapidamente. Vocês imaginam, nós temos mais de 250 igrejas. Então, os ministérios vão divulgando, as lideranças vão divulgando nas congregações. Se você provavelmente deixar para terça-feira no culto de doutrina, eu vou fazer minha inscrição. Provavelmente você não conseguirá mais. Então, se você quer participar, faça hoje, procure a liderança. Já está praticamente esgotado, meus irmãos. Assim, a gente poderia até já dar por esgotado, porque no dia ainda aparece muita gente querendo comprar. Mas vamos esgotar tudo isso, pastor Mardoni, antes de terça-feira, para terça-feira, a gente fazer aqui uma festa bem grande, agradecendo a Deus já por esse primeiro processo, e só esperando o dia da programação, o dia do nosso evento. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João. Os irmãos viram nossa apresentação missionária do pastor Portela, que estamos fazendo um tour pelo mundo, né? Em cada continente, trazendo informações macro das notícias, os desafios missionários de cada continente, mostrando como em cada continente temos missionários, e temos mesmo missionários em todos os continentes do mundo, e vale a pena, assim, conhecer essas realidades, e hoje nós chegamos muito perto de nós, porque falamos hoje da América Latina, América do Sul, falamos do Brasil, povos não alcançados dentro do nosso país, e eu pedi uma palavra do Senhor, pensando nisso, e Deus me deu uma palavra sobre missões começam em casa e alcançam o mundo. Foi algo que veio assim ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu peço que os irmãos abram o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem:
daqui a 4 meses haverá colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A igreja pode dizer amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor está aberta diante de nós nesta hora. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e eu comecei a fazer algumas anotações, eu rapidamente percebi e lembrei que há uma fina conexão do que nós vamos tratar aqui e pregar aqui hoje pela manhã, com o que nós temos abraçado e divulgado como missão desta igreja. A missão desta igreja, qual é a missão da Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza? Fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. Provavelmente muitos irmãos conheçam e já têm ouvido muito sobre essa missão, e ela norteia as ações que nós fazemos, desde ações voltadas à evangelização, voltada à integração, ao acolhimento. Os irmãos conhecem o trabalho que é feito no acolhimento, toda essa trilha que nós aplicamos, não só na sede, mas nas congregações, o Nova Vida, que é um discipulado individual para pessoas que aceitam Jesus, no caminho do discipulado, que é um discipulado coletivo, em que você participa de uma sala e estuda as principais doutrinas da nossa igreja. E, por último, no final da trilha, uma terceira parte, que é o Nossa Igreja, que é o momento em que você conhece a nossa igreja, e a partir de 12 encontros você conhece sobre todos os detalhes que envolvem a vida e a rotina da nossa igreja. Nós chamamos esse processo de integração total. A primeira integração é a integração comunitária, em que a pessoa aceita Jesus, e ao fazer o discipulado individual, ele tem contato com a igreja, com a liderança da igreja, com a vida da igreja, com os cultos. A segunda integração, ou o segundo nível de integração, é o que nós chamamos de integração doutrinária, que é o momento em que a pessoa conhece o que nós cremos. E a terceira integração que nós chamamos, ou o terceiro nível, é o que nós chamamos de integração cultural, que é quando você conhece a igreja, conhece a cultura dela, a história dela, conhece a missão dela, a visão dela, os valores dela. O pessoal aí que fez a nossa igreja está bem afinadinho nessas informações. Mas a missão amar, o que é a missão amar? A missão amar é alcançar pessoas através da evangelização. Nós acreditamos que essa é a forma da igreja demonstrar o amor de Jesus para com as pessoas. Isso é muito óbvio em João 3,16, quando está lá explícito que a demonstração viva e concreta, material do amor de Deus é exatamente alcançar o mundo, enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, para a gente, a ideia de amar é a ideia justamente de evangelizar pessoas e de alcançar pessoas que precisam encontrar Jesus e conhecer o amor de Deus como nós já conhecemos. E nós temos compreendido de maneira muito clara que evangelização é algo que se faz de muitas formas, de muitas maneiras. Existem muitos métodos, mas há um que tem se mostrado eficaz nesses 2000 anos da história da igreja, que é o evangelismo através de relacionamentos. Muitos de nós talvez foram alcançados por Cristo, quem sabe numa grande cruzada, numa evangelização de massa, de uma igreja que foi até a sua cidade, foi até o seu bairro, foi até a sua rua. Mas eu não tenho dúvida de que, se a gente fizesse uma pequena pesquisa aqui, esse dado estatístico ele se confirmaria aqui agora de manhã.
A grande maioria das pessoas que estão aqui, elas foram até Cristo através de relacionamentos. Muitos são filhos de crente e outros foram até Cristo trazidos por alguém, convidados por alguém. A história mostra isso o tempo todo. Os dados, as organizações de missões urbanas, de evangelização, têm divulgado isso de maneira exaustiva, de que um grande número, uma grande porcentagem de pessoas chegam até Cristo através de relacionamentos. E nós temos incentivado os irmãos a utilizar seus relacionamentos como chave, como estratégia, como modo de alcançar pessoas. Ainda mais no mundo como vivemos, um mundo urbano. Ora, nós somos, e muitos dos irmãos, assim como eu, oriundo do mundo rural, um mundo ainda diferente desse, um mundo sem energia elétrica, um mundo em que as pessoas tinham uma possibilidade de acolhida nas suas casas, tinham contatos, conexões com os outros, um índice de violência baixíssimo. As relações familiares meio que eram intricadas com as relações de trabalho, com as relações culturais e sociais do lugarejo, da comunidade. Quem morou no interior sabe que a uma distância de 6, 7 quilômetros você conhecia praticamente todo mundo. Sabia o nome, o pai, a mãe, os filhos. Os filhos já nasciam já destinados às práticas dos pais, até a profissão do pai. E já se enamoravam com a filha do seu José, a dona Maria, e já casavam. E de modo que a vida era uma vida conhecida, era uma vida comum, era uma vida completamente ordinária, ao falar dessa rotina. Mas a vida urbana, o que é a vida urbana? É uma vida complexa. É uma vida em que as pessoas estão marcadas por um ambiente de violência, por um ambiente em que cada vez mais se fecha, se enclausuram. Os condomínios fechados estão aí para mostrar. Você chega, passa pela portaria, entra no seu apartamento, fecha a sua porta. Quem é o seu vizinho? Provavelmente tem pessoas aqui que moram vizinho a outros que não sabem o nome, não sabem o nome dos filhos. Porque é assim, nós estamos trancados nas nossas casas, um contato mínimo, o receio da violência, a insegurança que a cidade nos coloca, e é inevitável por todos os lados, por todos os lugares. Quem seria capaz de receber um estranho na sua casa? Quem seria capaz de abrir a sua porta e receber alguém e dar café e dar almoço só porque ele diz que é crente? Olha, tem crente que não é crente de verdade. Tem gente de paletó e gravata que é bandido. E que se disfarça assim justamente para ter a credibilidade de acessar a nossa intimidade, a nossa vida. De modo que as pessoas estão desconfiadas do estranho. Ninguém para na rua para conversar com alguém que você não conhece. Você não dedica uma hora do seu dia para parar numa esquina, numa praça, e dar tempo para alguém conversar com você, como se fazia há décadas passadas. Como a igreja vai fazer agora num ambiente desse? Nós vamos fazer isso através dos relacionamentos. Sempre foi assim. Deus já tem feito isso já através da igreja primitiva. Os grandes momentos de conversões no próprio ministério de Jesus foi no ambiente de casa. Há uma palavra grega chamada oikos, que é a palavra traduzida para casa. Você vai encontrar Jesus muitas vezes no ambiente oikos, muitas vezes no ambiente da casa. A conversão de Zaqueu, Levi, quando é chamado por Jesus para segui-lo, faz um banquete para os seus amigos. O próprio Pedro, Simão Pedro, foi até Jesus levado pelo seu irmão André. Eu daria para você, meus irmãos, dezenas de exemplos, só no ministério de Jesus, de como Jesus alcançou pessoas justamente através dos relacionamentos. E nós temos insistido que isso funciona, é bíblico e é adequado para um mundo complexo e urbano como o nosso. E nós estamos aqui diante de um texto que vai provar isso mais uma vez. Porque uma mulher vai encontrar Jesus num poço isolado, distante, ou talvez um pouquinho distante do seu lugarejo. Jesus também está distante da sua casa, distante dos seus discípulos, porque eles vão sair dali para comprar comida. E à medida que Jesus encontra aquela mulher e alcança o coração daquela mulher, aquela mulher foi um instrumento de Deus para alcançar a sua aldeia, o seu povo. E nós vamos falar justamente sobre isso, porque essa é a palavra de Jesus no que nós temos lido hoje aqui, meus irmãos. Como é importante atentar para essa eficácia dos relacionamentos no nosso evangelismo. E eu quero, pelo menos, dar 4 motivos, e apenas como enunciado, a igreja publicou um livro chamado Amar, porque essa missão Amar, Acolher e Servir está expressa em 3 livros
Você pode adquirir esse livro, está totalmente acessível para todos os irmãos. Nós estamos gravando nesse momento, o professor Breno gravou a missão de acolher, já vai estar na plataforma nos próximos dias. Eu estou gravando esses dias a missão Amar, tudo está lá e vai estar disponível para vocês. Mas tem também o livro, e o livro A Missão Amar é um livro que vai ajudar você a entender como isso funciona e como você pode ser um instrumento de Deus para alcançar pessoas através dos seus relacionamentos. Porque nós acreditamos que há uma eficácia no evangelismo relacional. E por que nós acreditamos? Pelo menos por 4 razões. O livro Missão Amar vai dizer 5, eu coloquei só 4, apenas para exemplificar. Primeiro, porque os relacionamentos, eles formam uma rede natural para difundir as boas novas. Quem são os relacionamentos naturais? Quem são os relacionamentos das pessoas? Seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, colegas da universidade, colegas da escola, pessoas que você convive, pessoas que você tem algum tipo de conexão. Você pode fazer uma rede natural para difundir o evangelho. Natural porque você não precisa se deslocar da sua casa e ir para uma outra cidade. Você não precisa fazer um curso de evangelismo para evangelizar para alguém que está na sua casa. Nós vamos ver daqui a pouco que essa mulher, ela tem um rápido momento com Jesus e ela sai dali com uma mensagem de uma frase só. Ele contou tudo sobre a minha vida. Foi a única coisa que essa mulher sabia dizer sobre Jesus. Ela não tinha um discurso elaborado, sistemático, sobre a messianidade de Jesus, sobre as profecias do Antigo Testamento, sobre Jesus ser filho do homem, sobre o evangelho, as boas novas que os profetas tinham falado. Ela não tinha um discurso elaborado, ela não tinha os passos que a gente aprende nos nossos seminários de evangelismo. Ela só tinha uma frase: esse homem contou tudo sobre a minha vida. E foi a única coisa que ela disse. Vocês observaram? Ela entrou na aldeia e saiu gritando: eu achei um homem que contou tudo sobre a minha vida. Perceba que é algo que qualquer pessoa é capaz de dizer. Porque essa é a vantagem do evangelismo relacional. Você fala do que Deus fez com você, nas suas palavras, nos seus termos, na sua linguagem, do jeito que você é capaz de falar. Mas em segundo lugar, gente, uma pessoa ela está muito mais aberta a ouvir o evangelho através de alguém do seu ciclo de amizade. Está muito mais aberto, confia muito mais, está perto, está no dia a dia. Isso é tão verdade que a influência que as pessoas que nos cercam exercem sobre nós é algo tão poderoso, que às vezes a gente se restringe a não compartilhar Cristo, a não falar de Cristo para as pessoas, mas muitas vezes nós estamos sendo influenciados para o mal, por causa de alguém que nos influencia e a gente não percebe. Quantas vezes um bom crente, fervoroso, dedicado ao Senhor, vai esfriando, vai se tornando uma pessoa maledicente, murmuradeira, faladeira, por causa de alguém que ela convive, que ela senta na mesa. Perceba que quem nos toca, nos influencia, gente. Quem toma café com você, molda a tua cabeça. Você literalmente é a imagem, a semelhança de quem você convive. A gente é afetado. Nós somos permeados, gente, das influências de quem nos cerca, de quem senta conosco, de quem dorme conosco. De modo que você pode fazer isso de modo intencional. Porque não há neutralidade em relacionamento, gente. Não há neutralidade. Ou você influencia alguém para aquilo que você acredita, ou você será influenciado. Ninguém se relaciona com alguém e cada um parte neutro daquela relação. Você leva um pouco do outro, ou alguém levará um pouco de você. É você que decide isso. Em terceiro lugar, o evangelismo relacional, ele proporciona um apoio natural quando a pessoa chega a Jesus a partir da sua própria rede de relacionamento. Isso é óbvio. Alguém vem, vocês são acostumados a ver, alguém aceita Jesus aqui, a gente fica olhando e tentando alcançar algum irmão misericordioso que se levante e venha abraçar a pessoa, orar com a pessoa. Mas se você chegar com um amigo aqui e ele aceitar Jesus, você vai acompanhar ele. Você vai trazê-lo no próximo culto. Você vai poder ligar para ele no dia seguinte e saber se está tudo bem. Como foi essa experiência para ele. Gente, a nossa igreja cresceu assim. A história da Assembleia de Deus é essa história aqui. As pessoas, vizinhos, alcançando vizinhos. Já citei isso. A grande maioria das nossas congregações que hoje são templos eram casas de família. E cultos começaram ali a ser realizados pelo pai de família, a mãe, o culto doméstico. Os vizinhos se chegaram, de repente 20, 30, 40. Aí alguém veio aqui na sede. Pastor, lá em casa tem um culto. E tem um grupo de gente que já dá para ser uma subcongregação, né?
Aí virou uma subcongregação. Aí cresce mais um pouquinho. Isso aqui já dá um templo. Aí faz um templo. Mas a grande maioria das congregações, elas literalmente começaram no ambiente de família, no ambiente de casa. Um pai de família dirigindo o culto com os filhos. Qual é a explicação para o crescimento vertiginoso da Assembleia de Deus? Dentre muitos, é justamente a força e a capilaridade do culto doméstico, dos lares. Com a expansão das estradas férreas pelo Brasil, os assembleianos foram sendo levados por esse país afora, do Nordeste para o Norte, do Nordeste para o Sul, e levaram a fé pentecostal, um coração fervoroso, e estavam lá evangelizando. Grandes igrejas se formaram, meus irmãos, no ambiente do trabalho de irmãos assembleianos, humildes, simples, que nem eram obreiros, mas eram crentes. E acredite, você só precisa ser crente para compartilhar o amor de Jesus. Mais uma quarta coisa. O evangelismo relacional, ele possibilita compartilhar o amor de Deus de forma espontânea e sem pressa. Sem pressa. Eu participei durante um tempão, gente, de cruzadas. Toquei durante alguns anos numa grande cruzada aqui no Ceará, no Nordeste. E muitas vezes andando em cima de caminhão de um lado para o outro. E vi muitas vezes, você faz aquele impacto, passa na rua, aceita Jesus 100, 150 pessoas. E depois de 3 meses você volta, não tem mais 10 pessoas daquelas que aceitaram Jesus. Você passa numa cidade evangelizando naquele grande impacto que a gente chama de evangelismo de saturação. Você nunca mais volta naquela cidade, você é um anônimo para aquelas pessoas, elas nunca mais vão saber de você. Mas nas nossas redes de relacionamento, você pode falar hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Você vai estar lá, é o seu ambiente de trabalho. É onde você estuda, é onde você mora. Como é que a pessoa vai expulsar você de casa? Vocês entendem? Você pode fazer isso de forma natural, espontânea, sem pressa. Não quero hoje, não quero amanhã, mas um dia, eu vou para o culto. Aí Jesus fala com a pessoa aqui. Às vezes o seu trabalho é só trazer a pessoa aqui. Às vezes você nem precisaria dizer nada, só vá na minha igreja. E tem irmãos que fazem isso. Olha, eu não sei te falar nada, porque eu ainda estou começando, mas vamos lá na minha igreja. Esses dias chegou um irmão com uma pessoa, falou, pastor, olha, eu estou aqui frequentando alguns dias, eu não sei falar muito, mas eu trouxe essa pessoa, fale com ele aqui. Aí soltou a pessoa e foi embora. Você pode fazer isso, a gente recebe, a gente conversa com o teu amigo. Então, porque às vezes tudo que a gente pode fazer é trazer alguém, pois traga para o culto, traga para conversar conosco, traga para conversar com um dos obreiros da igreja. Então, perceba que isso pode ser feito de modo espontâneo, de modo natural, de modo sem pressa. E aí Jesus está nos ensinando aqui justamente sobre isso. Porque o texto mostra Jesus conversando com uma mulher. E eu não vou entrar nos detalhes dessa história de Jesus com a mulher, porque a igreja já conhece, não é o foco da minha mensagem nesta manhã. O foco está nas palavras que Jesus diz aqui no texto que foi lido. Porque tudo começa com aquela travessia de Jesus por Samaria. E aí João diz, era necessário passar por Samaria. Era necessário porque Samaria ficava numa realidade geográfica que separava a região sul da região norte. Na região norte do mundo bíblico, do Novo Testamento, ficava a grande Galileia, que nós chamamos, e na região sul ficava a região da Judéia. Jesus nasce na região da Judéia, mas cresce na região da Galileia. E ele transita o tempo todo entre essa região da Galileia e Judéia. E transitar do norte para o sul é sempre passar no meio que é Samaria. Samaria ficava entre o sul e o norte. Por isso que sempre que Jesus passa da Galileia para a Judéia, é necessário passar por Samaria. E mais uma vez Jesus está passando ali. E ele chega junto àquela fonte, a fonte de Sicar. Tem uma mulher tirando água. Os irmãos conhecem a história. Ele para ali e ele despede os discípulos para ir comprar comida, porque eles estão famintos, provavelmente já um horário de meio-dia, chegando à tarde. E ele começa a conversar com aquela mulher. E aí os irmãos sabem o desdobramento daquela conversa. Ele revela a sua natureza para aquela mulher. Ele diz, eu sou o Messias que vocês esperam. Ele revela a vida daquela mulher, fala da sua intimidade, dos seus dramas, dos seus traumas, das suas frustrações nos seus relacionamentos, de modo que ele marca tão profundamente essa mulher, que ela fica tão impressionada com aquilo, que ela foi naquela fonte buscar água,
E ela pegou o cântaro que ela tinha ido buscar água, jogou o cântaro, esqueceu da água que ela tinha ido buscar, voltou para a sua aldeia sem cântaro e sem água, sem nada, mas apenas dizendo uma coisa: eu conheci um homem que falou tudo da minha vida. Vocês também precisam conhecê-lo. E ela sai espalhando essa mensagem. Enquanto ela está lá gritando, espalhando essas mensagens, meus irmãos, algo está acontecendo. Porque antes que ela se afastasse de Jesus, os discípulos chegam. Eles acham estranho aquilo. Um homem judeu falando com uma mulher. Já não é adequado, e a mulher é samaritana. Mas como é Jesus e é o mestre, eles não faz muito sentido, mas é o mestre, né? Então vamos deixar quieto. Eles não falam nada. Mas aí, quando eles têm uma oportunidade, eles chegam a Jesus e dizem: mestre, está aqui a comida. Nós fomos comprar comida e está aqui a comida. E Jesus diz: não, eu já comi uma comida muito melhor do que essa aí. A minha comida é outra. Aí os discípulos ficam: mas será que alguém apareceu antes de nós e deu comida ao mestre? Eles não sabiam, Jesus não está falando daquela comida. Aí Jesus logo à frente diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a missão que eu vim cumprir. Aí Jesus olha para os campos naquele momento e diz: vocês estão vendo os campos? Vocês sabem que a colheita está próxima. Não é dito em vocês um adágio que em 4 meses a colheita está pronta, os campos já estarão brancos para a ceifa? Pois eu vos digo que não precisa esperar 4 meses. Levantem os olhos. Vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Há uma colheita eterna sendo proposta aqui. Vocês não veem? Vocês não percebem? O pastor Afonso estava me lembrando que o pastor pregou sobre a percepção espiritual nesse texto algum tempo atrás, no ano passado. Que era justamente esse chamado de Jesus aos discípulos enxergar a realidade espiritual que envolvia aquele momento e aquela situação. Os discípulos ainda sem entender nada. Jesus, conversando com eles, começam agora a perceber uma multidão de gente vindo da aldeia de Samaria ao seu encontro. Correndo ao seu encontro. E a mulher na frente. É ele ali, foi ele que disse tudo sobre mim. E esses homens chegam, cercam Jesus e dizem: olha, fica conosco um pouquinho. Fica 2 dias aqui, fica algum tempo. Aí Jesus pousa com ele 2 dias. E aí a história termina com essa declaração tão maravilhosa dos próprios samaritanos: olha, a gente veio até a ti por causa da mulher, mas agora nós te conhecemos por te ouvir. E é muito melhor te ouvir. As coisas ficaram mais claras, porque tudo que ela disse foi que tu contou tudo, mas agora a gente está entendendo tudo. Está desvendado diante de nós quem tu és o Senhor, tu és o Salvador. Eu poderia terminar essa palavra agora e fazer um apelo, né, meus irmãos? Mas tem algumas aplicações muito simples desse texto que eu preciso rapidamente dizer para vocês, como uma percepção de Deus nesse texto, e que mostra como missões que começam em casa podem impactar o mundo. Porque Jesus coloca aqui algumas lições que a gente precisa levar em conta. E a primeira delas, que a gente pode aprender com esse texto, com essas palavras de Jesus, é que diferente do que a gente pensa, as pessoas sempre estão prontas para o Evangelho, mas nossa falta de percepção e convenções sociais podem dificultar a visão e a tarefa que temos a cumprir. As pessoas estão sempre necessitadas do Evangelho, meus irmãos. O homem que rejeita peremptoriamente a ideia de Deus, a ideia do Evangelho como uma realidade, como algo que ele deva abraçar, ele apenas não sabe, mas dentro dele grita uma extrema sede por esse mesmo Evangelho que ele tanto rejeita. Um homem que grita e diz: Deus não existe, Deus está morto, Deus é uma fantasia, Deus é conversa de gente alienada, ele não sabe ainda, mas dentro dele há um grito desesperado por esse mesmo Deus que ele diz não existir. As pessoas precisam do Evangelho, meus irmãos. E elas estão sempre prontas para este Evangelho, mas muitas vezes nós não temos a percepção disso. E nós não temos a percepção disso porque estamos atarefados, porque estamos preocupados com os nossos afazeres. E esse é o confronto de Jesus com os discípulos. Eles estão famintos, eles vão comprar comida, e o foco é a comida, o foco é cuidar do mestre. O foco é as distinções étnicos, sociais, culturais que há entre judeus e samaritanos. Enquanto eles
medem tudo isso e faz daquilo um muro que separam eles daquela mulher. Jesus não olha para a fome, Jesus não olha para as necessidades materiais imediatas, Jesus não olha para as convenções sociais que estão postas ali. Ele vê uma mulher extremamente necessitada da salvação, e é isso que importa para ele. Às vezes nós somos insensíveis, meus irmãos, nós somos cegos para isso. Nós somos cegos para perceber que aquela pessoa que está do nosso lado está gritando por socorro. Às vezes nós somos cegos para perceber que aquela pessoa que senta conosco todos os dias na cadeira ao nosso lado na universidade é alguém extremamente angustiada espiritualmente e já pensou muitas vezes em tirar a própria vida. Nós às vezes olhamos para o nosso chefe e olhamos com aquele respeito e dizemos: não, eu não posso falar para esse homem, ele é o meu chefe, ele é alguém tão entendido. E você não imagina que ele é uma pessoa que à noite grita por socorro, precisando de salvação. A gente deixa, meus irmãos, que muros se ergam, e fazemos desses muros obstáculos indevidos, que privam as pessoas da graça e da salvação que nós já temos, que nós já conhecemos. Mas Jesus ensina também, segundo o exemplo de Cristo, a iniciativa de compartilhar o Evangelho deve ser movida pelo senso de dever e urgência. E é isso que Jesus faz quando Jesus é perguntado se ele quer comer a comida que foi trazida. Quando Jesus olha para o discípulo e diz: não, eu tenho uma comida muito melhor. Jesus está falando, meus irmãos, do dever de fazer o que ele veio fazer e do quanto aquilo é urgente. Jesus fala dessa urgência aqui. Em outros momentos Jesus fala dessa urgência. Ele fala em João 9 dessa urgência de novo, quando ele diz: eu tenho que fazer tudo isso enquanto é dia, porque está chegando a noite, e à noite a gente não trabalha mais. Mas essa urgência, ela não tem a ver só com a brevidade da missão de Jesus. Essa urgência, ela não tem a ver só com o quanto o ministério de Jesus é breve, e o quanto ele precisa correr e fazer o que precisa ser feito num espaço temporal muito pequeno. Porque nós sabemos que tudo que Jesus fez no ministério dele, fez em apenas 3 anos. Mas essa urgência não trata só disso. Essa urgência fala também, meus irmãos, da extrema necessidade das pessoas e do quanto elas estão sofrendo, precisando de salvação e do Evangelho. Jesus fala dessa urgência ao falar do coração daquela mulher machucado e ferido, desesperado por uma boa notícia do céu. Ele não poderia esperar nenhum dia mais para falar daquilo que aquela mulher tanto precisava. A iniciativa de compartilhar o Evangelho com alguém precisa sempre ser movida, meus irmãos, por este senso de dever, porque somos devedores, somos chamados para isso, mas também pelo senso de urgência. Eu não posso esperar. Nós falávamos tanto isso no ambiente da nossa igreja. Nós tínhamos um hino e sempre cantávamos na hora do apelo: ao findar o labor desta vida. Quantas vezes nas congregações e nos cultos, quando o pastor começava, aqui tem alguém, a igreja já, de maneira totalmente espontânea, começava a cantar: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Todo mundo aqui está se encontrando. E era isso. Porque esse sentimento era verdadeiro em nós. As pessoas podem não ter amanhã. As pessoas podem não ter daqui a pouco. E elas podem não ter daqui a pouco porque a vida passa e a vida é tomada de nós quando menos percebemos. Meus irmãos, doenças que ceifavam vidas de pessoas já numa idade avançada, ceifam hoje vidas de jovens. Você sai na rua, é acidentado e morre. Você sai na rua e é violentado por um homem sem temor, sem amor, sem o mínimo de respeito pela vida, e de repente não está mais conosco. A vida é tomada. Mas o senso de urgência é falado também no tange ao desespero que está no coração das pessoas que são manietadas, escravizadas, dominadas por forças malignas, meus irmãos. Um homem longe de Deus, ele não percebe que a droga, que o álcool, que a bebida, meus irmãos, que a festa, que a noitada, que essa vida desregrada, ela, sabe, é como um paliativo que por alguns minutos, algumas horas, silencia aquela dor, mascara aquela extrema carência, mas quando os efeitos daquilo passam, aquilo está maior, aquilo grita mais. É por isso que a dose aumenta.
É por isso que quem toma um pouquinho, toma mais amanhã, toma mais depois, e acaba uma hora morrendo, se autodestruindo, porque esse grito aumenta dentro do coração desesperado pela salvação. Ah, meus irmãos, há um senso de urgência, e Jesus está falando aqui sobre isso. Em terceiro lugar, é preciso fé para lançar semente, e devemos fazê-lo mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Jesus está lançando uma semente no coração daquela mulher, aquelas circunstâncias não são favoráveis. Às vezes nós esperamos o dia de falar, às vezes nós esperamos a oportunidade certa, porque não está bom hoje, eu não posso falar, ele está tão de mau humor, eu não vou convidar esse homem para a igreja hoje, ele está me tratando tão mal. E a gente fica procurando e achando o dia e a hora de falar, e o tempo passa, e aí Deus nos desafia neste texto a lançarmos a semente, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Lance a semente, fale para alguém, convide alguém, diga que Jesus a ama, traga à igreja, leve até alguém que possa falar de Jesus para ela, mas faça alguma coisa. Sabe, não haverá circunstâncias adequadas quando, meus irmãos, estamos cercados de forças malignas que afastam as pessoas de Deus, que desestimulam as pessoas a um contato, a uma relação com Deus. Eu percebo isso no ambiente da igreja. Às vezes a gente faz um apelo e a gente percebe, meus irmãos, a força espiritual que envolve esse momento. Tem pessoas, e a gente percebe isso, que estão ali tocadas, chorando e desejosas de vir, e a gente pede, levante o braço, e eu imagino esse braço de gente pesando uns 30 quilos. A pessoa não consegue levantar, pesa demais. Os pés é como se estivessem presos no chão, porque há forças espirituais que nos afastam de Deus, que nos separam de Deus, e acredito, de alguma maneira estimulam o nosso silêncio, estimulam nossa indiferença, move o nosso coração para essa falta de consciência e percepção de que o que de melhor podemos dar a alguém que nós amamos é a boa, maravilhosa notícia de que a salvação que nos alcançou é também ofertada gratuitamente para elas. Mas às vezes o mesmo inimigo e a mesma força espiritual que manieta essas pessoas, sem percebermos também, manipula a nossa mente, gente, para agirmos de maneira inadequada. E aí, em certos momentos e ocasiões, em que devíamos ser luz que brilha, sal que salga, testemunho de crente, nós somos como eles, as mesmas piadas sem graças, as mesmas lorotas, os mesmos ambientes. Oh, meus irmãos, como é infeliz um homem sem Deus, amigo de um crente meia boca, porque ele está privado de uma graça que está ali diante dele. A pessoa tem, conhece, mas não é capaz de oferecer, porque não tem a percepção espiritual para isso, não tem a coragem para isso, não tem o testemunho para isso. E eu sei que isso é desafiador. É desafiador falar de evangelismo nos relacionamentos, porque isso mexe com o nosso jeito de ser crente na nossa intimidade. Sobretudo no ambiente, num contexto em que a gente se esconde no anonimato. A gente gosta de se sentir, meus irmãos, privado desse conhecimento da nossa interioridade, da nossa realidade íntima. Ali nos soltamos, nos revelamos. Só que ali é um lugar de testemunho de crente, que muitas vezes nós não atentamos para isso. Quantas pessoas são boas crentes, bons crentes no ambiente da igreja, mas no ambiente de casa se transformam. E você nunca vai alcançar aquela pessoa que mora com você, agindo como você age, falando as coisas que você fala, tratando ela da forma que você trata. É por isso que eu tenho certeza que se envolver nisso vai significar, meus irmãos, uma revisão na própria espiritualidade de muitas pessoas, de ajustar isso. De quem sabe chegar nesse ambiente e dizer, olha, eu não estava agindo direito, eu sou crente, não estava me comportando direito, mas agora eu fui na igreja, eu me reconciliei no culto, e agora eu estou zerado, eu estou certinho, não gosto mais dessas piadas aí não. E não me chame para ir com você para ali não, que eu não vou mais não. Eu sei que você não sabia, eu era crente, como sou, mas agora eu sou um crente diferente do que eu era até ontem. Sabe, isso marca um divisor de água na relação. E tem gente que vai precisar fazer esse corte,
Porque senão você não tem nem legitimidade de falar de graça, de salvação, de santidade, sendo quem você é, falando as coisas que você fala, brincando do jeito que você brinca. Você entende que isso é grave? Às vezes as pessoas se privam de conhecer o amor de Deus em nós, porque nós literalmente não nos portamos como luz, como sal. Mas em último lugar, os músicos já podem vir chegando. Jesus também nos ensina nesse texto, meus irmãos, que a evangelização se dá em diferentes níveis e requer diferentes tarefas. O envolvimento de toda uma equipe de trabalho em todo o tempo. Como o próprio Jesus disse, um planta, outro colhe. Eu quero abrir o texto com os irmãos para fazê-los entender algumas coisas preciosas que Jesus me fez entender nesse texto. E eu admito que tem até algumas passagens aqui aparentemente obscuras. Abramos o texto no versículo 35, como Jesus está dizendo: vocês não dizem? Daqui a 4 meses haverá a colheita. Isso era um adágio popular, era um provérbio que tinha naquele tempo. Aí Jesus diz: eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Jesus não está falando dos campos, Jesus está falando de uma realidade espiritual que eles não conseguem perceber. Eles estão maduros para a colheita. Aí Jesus diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto com o que semeia e o que colhe. O que Jesus está dizendo aqui? Se logo na frente ele vai falar que você pode plantar hoje e o outro colher só depois. Jesus está falando aqui que nesse momento há uma coisa extraordinária, que é absolutamente antinatural em relação à plantação da colheita. Porque se plantava e em 4 meses depois se colhia. Essa é a regra. A semente precisa germinar, precisa crescer, precisa frutificar, para depois ser colhida. Jesus diz: aqui hoje está acontecendo algo diferente disso. Porque aqui hoje, vocês estão vendo as duas coisas acontecer no mesmo dia. Porque aqui está aquele que planta e que colhe na mesma hora. Hoje é um dia de festa. Nesse dia eu plantei, nesse dia eu estou colhendo, para vocês verem. Tem uma colheita. E quando Jesus fala disso, ele já está olhando para o samaritano e vindo correndo. E mostrando que o resultado daquilo que ele fez e da plantação, da semente que ele colocou no coração daquela mulher, é absolutamente imediata, é instantâneo. Mas a coisa mais maravilhosa que Jesus fala aqui agora para os discípulos: vocês estão colhendo e vocês vão colher coisas que vocês não plantaram. E quando Jesus fala disso, aqueles discípulos não sabem. Mas havia uma fonte de água muito próxima de Sicar, que um homem diferente e estranho alguns anos atrás passara por ali. Esse homem chamava-se João Batista. Ele passou por ali. Ele passou em Senom. Ele batizou pessoas. Samaritanos ouviram João Batista. E quando Jesus fala para os discípulos: vocês hoje colhem o que vocês não semearam, Jesus está dizendo: alguém chegou antes de vocês e falou para essas pessoas, e hoje elas entregam o coração a mim, porque elas já ouviram falar ao meu respeito. Olhe para mim, você vai se surpreender. Você vai medir as palavras e contar os dias para falar de Jesus para alguém. E quando você falar, é como se algo vai se abrir no coração dessa pessoa. Porque ela já ouviu isso antes. Esse dia é o dia da colheita. E ela vai dizer: eu já ouvi alguém dizer isso para mim. Você está confirmando o que alguém já falou uma vez. Eu não sei se você já passou por isso. Você falar para alguém e alguém dizer: olha, alguém já me disse isso, e você está confirmando. Eu creio no que você está dizendo. Esse é o momento da colheita de uma semente que já foi semeada muito tempo antes. Mas vocês sabem o que é mais maravilhoso aqui? É que Jesus não fala só do passado e da relação da mensagem de João Batista com aquela mensagem daquele dia que faz aquela multidão chegar até ali. Jesus fala também do que aconteceria depois. Porque em pouquíssimo tempo depois Jesus seria morto, Jesus seria crucificado, Jesus ressuscitaria, ficaria 40 dias na terra. Depois de 40 dias ele iria subir ao céu. 10 dias depois o Espírito Santo iria descer, como desceu no dia de Pentecostes. A igreja iria crescer vertiginosamente, aquele crescimento explosivo. Daqui a pouco surgem os problemas. A igreja precisa instituir o diaconato. Separa um homem chamado Filipe para o diaconato. Esse homem é cheio do Espírito Santo.
Vem a perseguição, matam Estevão, a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém, começa a acontecer uma verdadeira saída, meus irmãos, de pessoas, um êxodo de cristãos judeus de Jerusalém, e quem sai de Jerusalém também junto com esses judeus? Felipe. Sabe para onde Felipe foi pregar o evangelho? Felipe foi para Samaria. Vocês precisam ver em Atos o que aconteceu quando Felipe chegou em Samaria. A multidão de gente que creu em Jesus. Eu fico imaginando Felipe chegando lá. Samaritanos vivos que viram Jesus ali, gente. Nós estamos falando de 2, 3, 4, 5 anos. E Felipe chegando lá e dizendo: olha, eu tenho uma mensagem para vocês. E que mensagem é essa? Eu falo para vocês de um homem chamado Cristo. Ah, ele esteve aqui. Pois é. Aquele que passou aqui, aquele que falou com a mulher lá naquele poço. Eu preciso dizer mais sobre ele. Aquele não era um simples profeta, como alguns de vocês supuseram. Aquele homem foi morto em Jerusalém, numa sexta-feira. Talvez muitos aqui não saibam, mas domingo ele ressuscitou. Ele esteve 40 dias conosco. Ele voltou para o Pai. Ele era o Filho de Deus. Ele é aquele que o nosso pai Jacó chamou de Deus. E quando ele foi assunto ao céu, ele mandou sobre nós o Espírito dele. E hoje eu prego a vocês e digam: arrependam-se dos seus pecados. E creiam nele, e creiam em Jesus. E diz o texto que muitos se convertiam a Jesus em Samaria. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Alguém já semeou antes de você. Há uma colheita que está pronta. Há um campo que está branco para a ceifa. Se você pode, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. E eu preciso que você entenda que este é um chamado de Deus, porque a gente precisa começar dentro de casa. A gente precisa começar agora mais perto de nós, mais junto de nós que podemos. E a gente aprende com esta mulher que a palavra é simples. A mensagem é simples. Olha o que diz o texto. Vamos olhar o texto. Eu já estou no final desta palavra. Quando os samaritanos chegam, eles chegam até Jesus. E o texto diz no versículo 39 que eles creram por causa do testemunho dela. Que testemunho é esse? Ela não é pregadora, ela não sabe nada e não sabe detalhes dele. Tudo que ela disse: ele me disse tudo que eu tenho feito. Ele conhece a minha vida. Eles chegam até Jesus. Aí no versículo 42 eles dizem: agora cremos, não somente por causa do que essa mulher disse, mas nós mesmos agora ouvimos e sabemos. Talvez você não tenha muito a dizer, mas você vai trazer até Jesus. E quando chegar em Jesus, todas as perguntas serão respondidas. Eu oro por você agora. Enquanto o Ministério de Louvor canta um rápido hino, se você deseja oração por você ou por alguém, eu desafio você a sair da onde você está agora. Se Deus te traz o coração, o nome de alguém, alguém que precisa, ou se você é esta pessoa que precisa dessa salvação e deste perdão agora, você precisa sair da onde você está e vir aqui. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Saia da onde você está. Se essa palavra toca em corações aqui, se toca em vidas aqui, que cada uma dessas vidas se manifestem, se disponham a chegar aqui e dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso dessa salvação. Eu preciso dessa coragem para falar o que eu não tenho falado. Eu preciso de uma mudança na minha vida para ser aquilo que eu sempre deveria ter sido. Saia da onde você está e venha.
Há uma palavra de perdão, de salvação, de graça sobre ti, sobre a tua casa. Vem agora em nome de Jesus. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Venha, por favor. Algumas pessoas estão vindo, mas você também precisa vir. Se essa palavra toca você, você precisa vir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Venha. Coloque no coração hoje o compromisso de que você vai alcançar alguém. Você vai alcançar alguém. Você vai começar em casa. Você vai começar por alguém que convive com você todos os dias. Mas você precisa de graça para isso. Você precisa de autoridade de Deus para isso. Venha. Venha agora. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu Quantos podem adorar Jesus? Meus irmãos, adorar Jesus. Ele é o Cristo de Deus. distante de ti, Senhor, não posso viver. Não Aleluia. escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Talvez você saia daqui hoje dizendo como essa mulher disse: Deus tem dito tudo hoje o que eu tenho feito. Às vezes a gente não sai do culto assim, né, meus irmãos? Deus falou hoje o que eu tenho feito. Foi isso que a mulher disse em Samaria. É o testemunho que ela deu. Esse homem falou tudo o que eu tenho feito. Ele mudou a minha vida. Muitas pessoas estão aqui pedindo oração. Mononatinha agradece ao Senhor. Sofreu uma tentativa de golpe e Deus guardou. Ele guarda, meus irmãos. Nós vamos orar por todas essas pessoas. Pastor Paulo Alberto se aproxima aqui e vai orar por esses irmãos, por essas pessoas. Se tem mais algum nome para ser exposto na tela, nós vamos orar por todas essas pessoas, Pastor Paulo. O Senhor está fazendo grandes coisas na vida de pessoas aqui esta manhã. Ore, por favor, pastor. Amoroso Salvador, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas diante do altar, porque reconhecem a necessidade de estarem cumprindo o teu propósito para as suas vidas. Vieram buscar refúgio, socorro, fortaleza. E a igreja entra em concordância em favor dos teus filhos, das tuas filhas, suplicando que os céus se abram e que haja intervenção divina, que laços sejam desfeitos, que corações sejam aquecidos, que chamados sejam reavivados nos corações, Senhor. Guarda os teus filhos para cumprirem o teu propósito, levando a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, e que esta decisão de manifestar uma mudança de rota
seja no emprego, na universidade, nos relacionamentos com a vizinhança, venha acontecer a partir de hoje, e que a tua graça, que este socorro divino que nos leva a atender às exigências bíblicas, venham sobre os teus, de maneira abundante, de maneira gloriosa, transformadora. Pai, os teus filhos estão aqui, estende as tuas mãos, trazendo saúde emocional, saúde espiritual, vigor físico, que a presença do Senhor possa conduzir o teu povo a cumprir o teu propósito, o teu santo propósito, Senhor. Também estamos aqui para te agradecer, agradecer-te pelos livramentos, agradecer-te pela tua proteção, pelo teu amparo, até mesmo nas vezes que não nos demos conta, mas o Senhor estava lá, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Continua conosco, Senhor, nesta jornada difícil, neste caminho de desafios. Ó Pai bondoso, manifesta a tua presença, curando, renovando, se manifestando em nossas vidas e através das nossas vidas. Guarda o teu povo, recebe as nossas vidas no sagrado nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Você pode aplaudir o Senhor enquanto... Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você e sua casa. Distante de ti, Senhor,